Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, o CRM na TV. A edição de hoje vem recheada de informações aos médicos e também para a sociedade. E olha, as dependências do Conselho Regional de Medicina do Maranhão estão sempre de portas abertas. Esta semana, na quinta e na sexta-feira, o Laboratório Experimental de Estudo da Dor da UFMA realizou o curso teórico prático Estudo Pré-Clínico da Dor. Esse evento contou com palestrantes nas áreas de anestesiologia e dor, urologia, fisioterapia e farmácia, além, claro, de vários acadêmicos da área da medicina. Bom, para você profissional, ou até você que é leigo na área médica, mas quer ter mais conhecimento, lá no auditório do CRM, que fica no Renascença, acontecerão dois eventos. Anote aí, ó. Dias 24 e 25 de março vai acontecer o terceiro simpósio maranhense sobre a doença de Alzheimer. Uma grande oportunidade para tirar dúvidas e orientar a classe médica e também cuidadores e familiares. Esse evento vai contar com a participação especial do Dr. Paulo Bertolucci, que é neurologista da cidade de São Paulo. Outra dica importante que merece que você anote aí é o convite que é feito a todos vocês. Nos dias 29 e 30 de março acontece no auditório do Conselho o primeiro simpósio em políticas públicas e práticas de saúde. Esse evento é promovido pela Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal do Maranhão. A proposta dos alunos é debater principalmente o sistema que o médico está inserido e as realidades na prática diária. Presenças confirmadas de palestrantes e também de estudantes da área da saúde. Bom, olha, coroando as informações sobre o CRM, foi um sucesso o primeiro encontro nacional dos Conselhos de Medicina de 2017. O presidente do Conselho Maranhense, Dr. Abdon Murá Neto, esteve em Brasília na semana passada, local do evento, onde debateu diversos temas como as transformações sociais e paradigmas éticos na prática da medicina. Também falou sobre o impacto das tecnologias de comunicação na prática médica, além, claro, da tradicional reunião do Conselho de Ética Médica. E agora, falando sobre o que vamos debater em nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre a Síndrome de Down. Na próxima semana, no dia 21 de março, é a data que marca a luta internacional dos portadores da síndrome. A data 21 de março foi escolhida porque a síndrome de Down é uma alteração genética no cromossomo 21 que deve ser formado por um par. Mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com 3 exemplares. A data oficialmente estabelecida no ano de 2006 é amplamente divulgada, tem como objetivo maior dar visibilidade ao tema, reduzindo preconceito, que nada mais é do que falta de informação correta sobre esta síndrome. Em outras palavras, combater o mito que teima em transformar uma diferença em um rótulo. Nessa sociedade que cada vez mais sem tempo, sem sensibilidade ou até mesmo sem paciência para quem tem a diferença. Além da participação de uma médica geneticista que vai explicar tudo sobre a síndrome, teremos também orientações de uma pediatra com atuação em neonatologia. Então, vamos ao intervalo. Na volta, tem CRM na TV para você. Fique ligado, o programa está só começando aqui pela TV Guará, Record News e também acesse as nossas redes sociais. Através das redes sociais você pode mandar suas dúvidas, seus questionamentos e a gente traz para as discussões aqui no programa. CRM na TV, de volta. Hoje vamos discutir sobre a Síndrome de Down. Na próxima semana, no dia 21 de março, é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com a Síndrome. Que fique registrado que não é uma doença e tudo isso vai ser explicado hoje pela doutora Maria Juliana Rodovalho Doric, médica geneticista da APAI São Luís, também da Maternidade Marli Sarney, Hospital da Criança e do Hospital São Domingos. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa para a gente debater um assunto que merece a atenção das pessoas, dos nossos telespectadores, orientações e curiosidades sobre a Síndrome de Down. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição para conversar sobre esses assuntos e temas super importantes para a nossa sociedade. Bom, a Síndrome de Down tem um dia internacional em que é celebrada a data, essa luta de reconhecimento da atenção que deve ser dada às pessoas que têm essa síndrome. Isso acontece no dia 21 da próxima semana. O que essas pessoas precisam entender, o nosso público que está em casa, o que ele precisa entender, o que é a Síndrome de Down?
A síndrome é um conjunto de sinais e que pode ser reconhecido assim que o bebê nasce, a gente já consegue observar, né? Então, é um dos motivos, inclusive, que não está no teste do pezinho, porque as doenças que estão no teste do pezinho, geralmente você olha o bebê e não consegue diagnosticar olhando no exame físico, né? Então, quando a gente observa o bebê com alguns sinais que são puro charme, né? Raiz nasal baixa, o pescoço curto, o dedinho um pouquinho inclinado, que a gente chama de clinodactilia, e alguns outros sinais, mãos e pés pequenos, enfim. Tem vários sinais que podem ser reconhecidos clinicamente e que eles em si a gente chama de anomalias menores, não são problemas de saúde, mas que sempre faz com que a gente pense que pode ter algum problema de saúde associado, né? Então, por exemplo, na síndrome de Down, o principal motivo de a gente fazer o diagnóstico precoce seria o risco, principalmente, de cardiopatia congênita. Então, cerca de 50% a 60% das crianças que nascem com esse conjunto de sinal tem um problema cardíaco e precisa da avaliação da cardiopediatra, né? Ou de um exame ecocardiograma, para saber exatamente qual que é o tipo dessa anomalia cardíaca, qual o tratamento que deve ser feito, se basta o uso de medicamentos ou se precisaria, inclusive, uma correção cirúrgica. E existem outras anomalias que também podem ser necessário fazer cirurgia, como, por exemplo, o ânus imperfurado e algumas outras alterações maiores que, sim, essas precisariam uma intervenção precoce, né? Doutora, a senhora mencionou na parte do nascimento, a partir do nascimento, mas eu pergunto com relação ao exame pré-natal, aquelas ultrassonografias que são feitas com nomes estranhos, nelas são possíveis detectar algum tipo da presença da síndrome já no feto, já na gestação? Sim, então na época que foi descrito por Down esse conjunto de sinais, não existiam os ultrassons, né? Mas depois, hoje, já passam de 100 anos da descrição da síndrome e com as tecnologias que foram incorporadas na medicina, nós temos hoje as ultrassons morfológicas, tem as ultrassons morfológicas de primeiro trimestre, em que você tem como medir a nuca do bebê, que é a translucência nucal, e que a gente consegue ver como um marcador, né? É um exame de triagem. Então, para fazer exames confirmatórios, já não tem como ser exames não invasivos, né? A princípio, a confirmação diagnóstica deve, a partir de um momento que você tem uma suspeita, por um marcador no ultrassom ou pela idade materna avançada, a gente pode sim fazer exames confirmatórios. E aí, para isso, como a síndrome de Down tem um componente genético cromossômico, né, então a gente precisa de DNA do feto, no caso do diagnóstico pré-natal. E esse DNA ele pode ser obtido através da amniocentese, por exemplo, que foi uma das primeiras técnicas a ser utilizadas. E hoje, cada vez mais, a gente tem usado menos essas técnicas como a amniocentese, porque é considerado uma invasão, né? É um procedimento invasivo em que você tem que colocar uma agulha na barriga da mãe para poder passar pelo útero e chegar à bolsa, né, amniótica onde o feto está. E hoje a gente já tem disponível um exame que você pode fazer a partir de 9 semanas no sangue materno, que é a pesquisa de DNA fetal pelo sangue materno. Então é muito menos invasivo, muito mais seguro, claro, embora ainda seja muito mais caro, né? E eu sempre gosto de explicar para os pacientes que não é porque existe, né? Não é porque existe um exame que a gente tem que fazer. Então a gente tem que saber qual que é o objetivo, qual que é o propósito de se fazer o diagnóstico tão precoce quanto 9 semanas, por exemplo, né? Então, quais são os objetivos? Porque hoje, em termos de tratamento, a gente ainda não tem nenhum tratamento para ser oferecido ainda no período pré-natal. Gestação. Então, geralmente, todos os tratamentos que vêm sendo feitos vão começar depois. Então, o bebê nasce, a gente vai observar, tem hipotonia,
né, que é um dos sinais importantes também da síndrome, tem dificuldade de sugar, de mamar, né? Então, esse tipo de alteração, sim. Se tem dificuldade de sucção, precisa da avaliação da fonoaudióloga, e normalmente, mesmo que não nesse período, a fonoaudiologia é uma das terapias que tem que ser oferecida, né, a fonoterapia, mas também a fisioterapia, terapia ocupacional para tratar essa questão da hipotonia e as outras importâncias que a gente vai ter na estimulação. Doutora Juliana, o bebê nasce normalmente, ele enfrenta problemas na hora do parto, ele pode nascer de um parto normal, ele nasce de cesárea. Como é que é o nascimento desse bebê que já é diagnosticado na gestação que tem a síndrome? Então, a princípio, o que a gente programa é sempre o parto normal, né? Porque é mais seguro para a mãe, mais seguro para o bebê. Agora, sempre, nem sempre, né? Porque dependendo se tem algum tipo de malformação maior que é diagnosticada ainda intraútero, pelo ultrassom morfológico, daí já não aquele de primeiro trimestre, mas o ultrassom morfológico feito entre 18 e 22 semanas, normalmente a gente indica um ultrassom que dá para ver melhor a formação de vários órgãos, né? Então, dependendo de alguma malformação, pode ser que sim, que seja indicada a cesariana, mas normalmente isso é uma questão a ser discutida com o obstetra e vai sempre, né? Não é porque a criança tem a síndrome de Down também, que a mãe não possa ter outras complicações maternas que indiquem um parto cesáreo, né? Então, assim, o acompanhamento pré-natal deve ser sempre feito com o obstetra, tirando todas as dúvidas, claro. E é sempre cada coisa por sua vez, né? A seu tempo. Bom, doutora, uma vez diagnosticado ali que existe a síndrome no bebê, na criança, aquilo ali é uma herança genética da família, dos pais, da mãe? Como é que funciona isso para que a gente possa entender de maneira simples? Porque eu acredito que deva ser um cálculo bem complicado. Essa informação é muito importante porque, assim, muitas pessoas falam assim, então a gente pode fazer o diagnóstico clínico da criança com a síndrome de Down? Pode, né? Mas o cariótipo é fundamental. Para quê? Para a gente dizer não só a confirmação clínica, porque além de confirmar o diagnóstico, quando você faz a análise citogenética, que a gente chama de cariótipo, que vai observar todos os cromossomos, que em geral nós temos 23 pares de cromossomos. Quando você faz um cariótipo de uma pessoa com os sinais descritos por Down, a gente encontra 3 cromossomos 21. E dependendo de como vem o resultado do cariótipo, se esses 3 cromossomos 21 estão livres, que é o que a gente chama de trissomia livre do cromossomo 21, a gente já pode dizer que começou na criança, que não veio herdado e que a princípio não seria com uma chance maior para a família para repetir em outras pessoas, parentes de primeiro ou de segundo grau, enfim. Mas já se um cariótipo vem com um cromossomo com translocação, né, no caso a trissomia do cromossomo 21, mas não livre, e sim por translocação cromossômica, aí a gente já está falando de um rearranjo na estrutura do cromossomo. E aí quando você tem esse rearranjo, a gente indica o exame de cariótipo também para o pai e para a mãe, para saber se essa translocação é herdada. Se for herdada, aí sim os pais precisam de uma orientação mais detalhada sobre riscos, né? Então, normalmente, quando a trissomia livre do cromossomo 21 ocorre, a gente fala em um risco de cerca de 1% para repetir, né? Enquanto, para repetir uma gestação com síndrome. Uma nova gestação, mas a gente sempre lembra também do risco da idade. Então, esse 1% ele é corrigido de acordo com a idade materna. Então, a outra parte do aconselhamento genético, inclusive um motivo de indicação para aconselhamento genético seria a idade materna, pensando, entre outras coisas, na síndrome de Down. Então, a trissomia livre do cromossomo 21, a gente sabe que uma mãe de 36 anos, ela tem uma chance de 1 para 300 de ter um bebê com a síndrome de Down, que é menor que 0,5%. Aos 40 anos, essa chance é de 1%, né? 1 a cada 100 mães que acaba de ter um filho com a síndrome, ou que acaba de ter um filho, né? A cada 100 mães, um bebê nasce com síndrome de Down se a mãe tem 40 anos. Aos 42 já seria 1 para 50, que é 2%.
aos 45 anos já chega a 5%, que seria 1 para cada 20 bebês. Bom, doutora, o nosso tempo está terminando, mas eu queria que a senhora pudesse falar rapidamente sobre tratamento. Existe um acompanhamento multidisciplinar, a senhora já mencionou alguns profissionais que trabalham no acolhimento desse bebê que nasce aí com essa síndrome, mas como é que a vida dessa pessoa que tem síndrome? É normal? Ela leva um tratamento para o resto da vida? A princípio, a gente considera que o tratamento seja para o restante da vida, no sentido de que tem que ter esse acompanhamento minucioso que começa com o pediatra. Em geral, a notícia, quando não é feito o diagnóstico no pré-natal, a pessoa que costuma dar a primeira notícia é o pediatra, e aí é um momento super importante de valorizar a presença de um acompanhante para aquela mãe, né, de preferência o pai, que a gente possa também esperar que o bebê tenha o primeiro contato, que mame, e depois, naquele ambiente mais aconchegante, a gente possa comunicar para a família sobre a suspeita da síndrome e os exames que são feitos para confirmar o diagnóstico. E a partir desse momento em que se confirma o diagnóstico, aí nós começamos a orientar sobre o tratamento, que inclui a estimulação, como eu já mencionei, né, a fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia que acompanha também esse bebê, e o pediatra que vai acompanhar crescimento, desenvolvimento, orientar a questão de puericultura em geral, alimentação, vacinação. Tem essa avaliação cardíaca que deve ser feita também, né? E para aqueles bebês que forem diagnosticadas alguma alteração maior, né, em termos de cardiopatia ou de alteração do trânsito gastrointestinal, deve ser feito o tratamento específico. E a partir daí, hoje nós temos um protocolo do Ministério da Saúde que já introduziu na carteira da criança, aquela carteira que inclui a vacinação, as curvas de crescimento e desenvolvimento. Na página 50 tem lá as informações sobre qual a periodicidade de se fazer e de se repetir alguns exames que devem ser feitos, não só ao diagnóstico, mas também alguns devem ser repetidos ao longo da vida. Né? Tá certo. Doutora Maria Juliana Rodovalho Doric, geneticista, muito obrigado pelas informações. Dia 21, então, a data especial, a senhora milita nessa área, a senhora trabalha próximo dessas pessoas, levando conhecimento, levando com certeza todo o seu trabalho e esforço para ajudar essas famílias e orientá-los da melhor forma. Nosso muito obrigado. O Conselho Regional de Medicina agradece a sua participação. Muito obrigada a vocês. Bom, a gente vai fazer um intervalo, volta no próximo bloco, trazendo aqui a doutora Martinha Matos, que é pediatra, conhecida da doutora Juliana, para a gente tratar de outras temáticas dentro dessa linha da síndrome de Down. A gente volta já. De volta e dando continuidade ao programa de hoje, já conversamos no bloco anterior sobre o que é a síndrome de Down, como acontece, por que acontece e o principal, como funciona o tratamento e a rotina da vida da pessoa com esta síndrome. Agora, o CRM na TV fala sobre os cuidados com os primeiros meses de vida, as orientações sobre, por exemplo, como vacinação e outros protocolos que devem ser seguidos para quem tem essa síndrome. Para isso, recebo aqui a doutora Martinha Matos, pediatra com atuação em neonatologia. Bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite do Conselho Regional de Medicina para a gente debater. A gente estava falando no bloco anterior sobre a síndrome de Down, especificamente sobre o que é a síndrome, e aí com a senhora agora a gente quer coroar essas informações, já que a senhora milita e trabalha nessa área há 30 anos, né, no Hospital Municipal da cidade. E eu queria que a senhora falasse um pouco dessa experiência que a senhora tem nessa área. Há 30 anos, realmente, eu sou neonatologista, faço ambulatório de segmento de prematuro e, com isso, nesse segmento também encontro crianças prematuras com síndrome de Down. E aí veio esse meu encantamento por essas crianças. E agora, em novembro, nós começamos um ambulatório direcionado um pouco para essas crianças de síndrome de Down, uma vez por semana, lá no Projeto Ninar. O Projeto Ninar é uma ação do governo do estado que acontece no Hospital Juvencio Matos, é isso? É. Bom, doutora Martinha, agora eu questionando sobre a recepção. A senhora é a pessoa que recebe ali os bebês, tem esse primeiro contato, os pais, com certeza, sem grandes informações. Qual é o procedimento inicial? Depois que o bebê nasce, tem a síndrome, o que ele deve ter de cuidado especial? Na realidade, o papel do pediatra é acolher a família.
tá? Sempre, em qualquer situação. Acolher, dar apoio e esperar o momento certo de dar notícia, que é isso que é muito preocupante, tá? Você não pode dar a notícia logo de imediato. Esperar essa mãe carregar esse bebê, amamentar e estar com um companheiro, ou com um parceiro, ou com outro alguém da família, para você poder dar essa notícia. Mas também ter cautela em não dar essa notícia no momento da alta. Dá depois que a mãe já estava descansada depois do parto, se tiver no pós-cesárea, estiver acordada, já saiu da sala de recuperação, tá com o bebê lá e bebê no quarto presente, isso também é importante, tá? E com o pai do lado. E já denominar, essa criança tem que ter nome. Chamar a criança do bebê pelo nome, isso também é importante. E nunca só um profissional, sempre uma equipe. Multidisciplinar. Tá? Multidisciplinar, isso é importante. E sempre que esclarecimento para aquela pessoa que entende um pouco mais sobre síndrome de Down. Mas sempre tendo presente um médico que tem um vínculo melhor com essa mãe. Ou o obstetra que estava lá no momento, ou foi o pediatra que foi chamado para fazer a sala de parto. Então, isso é importante. E esclarecer o que é a síndrome. Esclarecer que não é uma doença, é uma condição genética. Isso também já diferencia muito. Essa fala do pediatra, ela já repercute para a vida toda. Você tem que estar com pensamentos positivos, esclarecer que é uma condição que precisa de cuidado, mas que essas crianças podem ir para a escola, podem frequentar a faculdade, podem ter empregos futuros, não deixando, claro, de lado algumas condições de comorbidades que são frequentes, como a cardiopatia congênita, que é muito 50%, 60% ela tem. Então você tem que orientar essa família que precisa de um eco antes da alta, que precisa também direcionar para um cariótipo, para diagnóstico e aconselhamento também familiar, como a doutora Juliana já esclareceu, tá? E eu acho assim que é super importante orientar sobre a estimulação, tá? Quais são os profissionais que precisam estar inseridos nesse acompanhamento dessas crianças, né, doutora? Tá? Eu começo questionando também sobre aquele primeiro momento, o bebê, o primeiro contato com a mãe, ele precisa mamar. A pessoa que tem, o bebê que tem ali essa síndrome, ele tem dificuldades nessa sucção, nesse momento inicial de poder mamar e poder a mãe amamentar da forma correta? Existe. Como os bebês são alguns são mais hipotônicos do que outros, muitas vezes você tem uma dificuldade nessa fase inicial. E aí precisa de todo o apoio da equipe, tá? Que o pediatra, a enfermeira, o técnico, e se tiver um fono ainda melhor, para fazer uma avaliação e ajudar e conduzir essa criança para que possa permanecer amamentando, que é ponto crucial. Isso é super importante. Então, para eles também é essencial, não existe troca aí de trocar a amamentação por um leite artificial. De jeito algum. Consegue amamentar tranquilamente. Se você trabalhar na fase inicial, é uma fase mais árdua, realmente mais dificultosa, vamos dizer assim, mas se você trabalhar e tiver com uma equipe toda treinada, capacitada para que propicie essa criança, essa amamentação, tudo corre tranquilo. A alimentação da mãe muda pela questão dele ter síndrome? A mãe tem que mudar algum tipo de atividade ou a própria alimentação? Não tem. A não ser que você tenha alguma alergia familiar, de intolerância a leite, alergia a glúten, alguma coisa assim, a não ser uma alimentação normal, saudável, como toda gestante tem que ter. Doutora, e falando sobre o calendário de vacinações desse bebê, dessa criança que tem a síndrome, apresentou a síndrome, ele segue um calendário específico? A doutora Juliana falou no bloco anterior que o caderno de vacinação, que é distribuído gratuitamente para todo cidadão que nasce, tem ali as informações, um rico gama de informações, diga-se de passagem, mas existe um calendário específico, existe uma atenção especial? Como é que é feito isso? Não, esse calendário geralmente decorre nas primeiras vacinas de igual. Hoje o Ministério da Saúde, no calendário vacinal dele, praticamente quase todas as vacinas você tem de igual. Só que assim, o que a gente preconiza? Que sejam vacinas acelular. A hexacelular é uma vacina que eles indicam para algumas crianças, aquelas que têm convulsão, que muitas vezes algumas crianças podem ter, e que você possa fazer esse calendário, porque tem menos reações febris pelo componente do pertussis, que pode fazer convulsão, proporcionar uma febre mais alta,
Mas assim, não é específico porque a criança com síndrome de Down precisa de uma vacinação específica, não é o que é preconizado. Bom, essa estimulação que a senhora falou ainda há pouco, é no intuito de quê? Estimular ela a participação da vida social normal, estimular ela para ter a amamentação normal, o engatinhar normal. Tudo isso ela tem que levar como vida normal, como uma vida de uma pessoa tranquila e serena? Eu digo sempre que toda criança precisa de estímulo. Mesmo que você tenha uma criança sem nenhuma alteração, se essa criança não for estimulada, se Claro. você não brincar e conduzir, essa criança não vai desenvolver adequadamente. Mas as crianças com síndrome de Down, pela hipotonia, elas precisam de uma equipe, de uma estimulação mais direcionada. Então começa pela fonoaudiólogo dentro do hospital, se possível, na hora da amamentação. Tá? Elas têm que trabalhar motricidade oral, melhor tônus. Futuramente, o fisioterapeuta também, que participa muito, porque pela hipotonia você precisa melhorar muito esse tônus motor. E a TO, em conjunto com isso aqui. Se você me perguntar quanto tempo vou precisar, a fisioterapia é quase para o resto da vida. Porque naquele momento eu vou precisar depois de atividade física, eu preciso de uma orientação, como todos nós precisamos de atividade física, musculação, essas crianças precisam de muito direcionamento em relação a isso, pelos problemas de frouxidão ligamentar que tem, luxação. Então a gente tem que conduzir melhor e fortalecer essa musculatura, tá? Bom, a senhora mencionou também, além dessas questões, a cardiopatia, que acontece com uma boa parcela. Esse acompanhamento, ele também acontece para o resto da vida ou ele tem um momento em que chega uma determinada idade e a pessoa já atingiu digamos, uma saúde plena? Depende da cardiopatia que essa criança herdou, tá? Se ela nasceu com uma cardiopatia grave, em alguns momentos precisa de cirurgia, tá? Se não nasceu com nenhuma cardiopatia grave, muitas vezes no acompanhamento isso vai se resolvendo e você só vai fazendo segmentos anuais. Bom, exames de monitoração, esses exames vão continuar? Eles acontecem de que periodicidade? Como é que é feito isso? Esses exames a gente tem que fazer, geralmente é que é recomendado no cartão de vacinação tem, ao nascimento o teste do pezinho, como toda criança, tá? Com 6 meses eles preconizam que você faça o hemograma, TSH para avaliação da tireoide, TSH e T4 livre, são esses exames que você tem que fazer logo nessa fase inicial. E dependendo das intercorrências que essa criança for apresentando, você pode fazer uma glicemia, triglicéride, investigação para doença de celíaca, que é a intolerância ao glúten. Então, vai depender. Mas o hemograma é um exame e a triagem da tireoide é um exame que praticamente para o resto da vida. Anualmente, essa criança tem que fazer a dosagem de T4 livre e TSH. Bom, é um acompanhamento que precisa ser feito por muito tempo. Muito tempo. Qual é a realidade hoje no estado para ter esse acompanhamento? Bem, nós melhoramos, tá? Já tivemos bem pior. Hoje em dia, graças a Deus, nós conseguimos agora com o projeto Ninar, já uma estrutura mais adequada, e aí, consequentemente, você já consegue fazer todos esses exames, acompanhamento, ecocardiograma, dentro de lado do Juvencio, tá? Ultrassom, a gente já está bem melhor, nós caminhamos muito, temos a reabilitação, precisamos melhorar mais esse lado, claro, a gente sabe disso, mas já estamos caminhando, está bem melhor. A realidade do interior do estado também, muitos do interior vêm para a capital para ter esse tratamento aqui. No interior nós não temos isso, né? Não tem não. Você precisa formar profissional. Na realidade, o que está precisando é formação profissional. Esclarecimento da população, esclarecer ao pediatra, formação também para conhecimento, isso é também importante. Formar odontólogos também nessas áreas de cuidados de crianças especiais, que nós não temos e precisa muito dessas crianças, tá? Outra coisa é terapeuta ocupacional, com esse olhar, sabendo como é que conduz, como é que funciona o funcionamento dessa criança. Então, tudo isso é importante. Bom, doutora Martinha Matos, que é pediatra, com atuação em neonatologia, nós só temos a agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho há mais de 30 anos à frente aí no hospital, ajudando pessoas, ajudando vidas, isso é formidável, a gente só tem a enaltecer essas atividades. Obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço.
Bom, o nosso programa de hoje, o CRM na TV, vai ficando por aqui. Outras informações, outros debates a gente traz no próximo final de semana. Um abraço. Tchau.